Com a origem do pecado, toda sorte de enfermidades, doenças, sentimentos, desejos e vontade passaram a ter acesso à mente, corpo e alma dos seres humanos. A proteção de Deus que outrora envolvia Adão e Eva foi perdida, conforme infere-se na passagem do livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta glória que outrora envolvia e protegia Adão e Eva do mal já não estava mais presente após o pecado. A história de Caim e Abel revela como o sentimento de ira dominou Caim, a ponto de Deus despertá-lo para que ele dominasse aquele sentimento, como se vê em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Mas ele não o fez, e este sentimento o levou a matar seu próprio irmão. É evidente que todo mal vem do reino das trevas, comandado pelos inimigos de nossas almas. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, Paulo revela que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, e adverte: e os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deus sempre alertou a respeito da obediência à sua palavra. Quando ele tirou o seu povo do Egito, disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor, que te sara, conforme encontra-se em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se no passado Deus manifestava seus milagres, prodígios e curas sobre o seu povo, através de sacerdotes, profetas e homens de fé, como se vê em várias passagens do Velho Testamento, com o nascimento de Jesus, os milagres, prodígios e curas passaram a ser realizados pelo próprio Deus, através da ação do Espírito Santo na vida de Jesus. As obras de Jesus foram verdadeiras manifestações do poder do Espírito Santo de Deus sobre a humanidade, e que foi revelado pelo profeta Isaías no capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz: certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O ministério de Jesus foi diferente de qualquer outro, pois o próprio Deus se manifestou em carne, como se vê em João capítulo 1, versículo 1, e realizou o mais notável milagre que a raça humana pôde ter visto. Jesus marcou a sua geração e deixou legados eternos para as futuras gerações. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz: em verdade vos digo, que aqueles que creem em mim fará também as coisas que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Como se vê, Jesus, além de deixar seu legado, delegou aos que crescem a mesma autoridade que estava sobre ele, dizendo ainda mais que aqueles que crescem nele fariam coisas maiores que ele fez. Quando Jesus ascendeu ao céu, Deus enviou o Consolador, o Espírito Santo, o mesmo que estava sobre a vida de Jesus, e que se manifestou em Pentecostes, como se vê no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Com isso se cumpriu a profecia de Joel, revelada no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Ainda hoje, Deus quer derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que querem ser verdadeiros adoradores, como se vê em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, ele diz:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cabe a cada um de nós arrependermos de nossos pecados e fazermos uma aliança e viver uma vida saudável e em plena comunhão com Deus. Pense e creia nisso. Até a próxima mensagem.